Dodô, o atacante dos gols bonitos no Atlético, te lembra alguém? Tinha uma semelhança muito grande e aí pegou o Dodô. E não é que o apelido caiu bem? E agora eles estão falando também por causa dos gols bonitos. Então, tá aí. Tô gostando do apelido. Tão bom quanto fazer gols bonitos é marcar em momentos importantes. E no Cruzeiro, que jogadores podem ser decisivos na reta final? São 2 títulos nacionais em jogo. No finzinho da Série B, Boa Esporte e América venceram e seguem firme na disputa por uma vaga na primeira divisão. E a gente começa a segunda reportagem sobre violência no futebol. Hoje, uma pergunta. Será que um torcedor violento pode ir para a cadeia? É a série Impunidade em Campo, agora no Globo Esporte. Acompanhamos o caminho da violência no futebol. O que é feito para punir os infratores? Ontem mostramos que o primeiro passo do Ministério Público é tentar um acordo com os autores sem antecedentes criminais. Em 2 ocorrências, com 28 torcedores, 14 do Cruzeiro e 14 do Atlético, 23 aceitaram o benefício da transação penal. Eles ficaram proibidos de frequentar os estádios. E em dias de jogos, deveriam comparecer ao batalhão de eventos da Polícia Militar. Se cumprissem, o processo deles seria encerrado. Mas o batalhão ficou vazio. Apenas 2 torcedores cumpriram. O que aconteceu com os outros? Nada aqui se parece com uma prisão. Nem com uma delegacia ou batalhão de polícia. Mas aqui, o Juizado Especial Criminal é o destino de vários infratores em Belo Horizonte. É para aqui que são mandados os torcedores que descumprem a transação penal. Eles não ficam presos. Só precisam assinar uma ficha de frequência. É o segundo benefício oferecido pelo Ministério Público. É a suspensão condicional do processo. Durante 2 anos, os infratores devem comparecer 1 vez por mês ao juizado especial e ficam proibidos de frequentar boates, casas de prostituição e de jogos. Continuam impedidos de se aproximar dos estádios de futebol. Se cumprirem, estarão em dia com a justiça. Dos 11 atleticanos que ignoraram a transação penal, 6 ainda aguardam e 5 já receberam o benefício da suspensão do processo. Mas, mais uma vez, estão descumprindo. As fichas de presença de 2 deles estão vazias, o que mostra que ainda não compareceram ao juizado especial. Eu acho um absurdo que o torcedor que tem um comportamento desse no estádio, que ele apenas assine um termo de reajustamento de conduta e são liberados com a promessa dele de deixar de comparecer aos estádios por 3 meses, 4 meses, ou determinado número de partidas, e a justiça e a polícia se deem por satisfeito apenas com isso. Os torcedores já ignoraram a transação penal no batalhão da PM. Agora descumprem a suspensão do processo. Pela lei, o próximo passo é o julgamento. Porém, mesmo se forem condenados, eles terão direito a mais um benefício. Só ao final do processo, se condenada, vai ser imposta a ela ainda uma outra situação. Qual? O mesmo benefício anterior. De acordo com o Estatuto do Torcedor, o juiz deverá converter a pena de prisão em pena impeditiva de comparecimento. Os torcedores não poderão frequentar os estádios e, em dias de jogos, deverão se apresentar a um local indicado pelo juiz. Exatamente os mesmos termos da transação penal. Uma volta ao início do processo. Segundo a lei, se os torcedores descumprirem esse último acordo, somente então a pena será convertida em prisão, que na prática parece difícil de acontecer. Como o máximo da pena não ultrapassa 2 anos, esses crimes são submetidos a um procedimento mais simples perante a justiça. São raras as situações em que uma pessoa comete um crime de pequeno potencial ofensivo e, ao final, ela vá presa. Essa recorrência, essa falta de punição efetiva e imediata
ela enseja que as pessoas se sentem acima das leis. O Ministério Público e o Juizado Especial não informaram à reportagem o número de torcedores condenados por infringir o Estatuto do Torcedor. Se você banir o criminoso, tratar o criminoso como criminoso, o problema no espetáculo acaba. Se durante esses anos todos a gente botar 10 vagabundos na cadeia por jogo, acabou o problema. Sujeito que não se importa com aquela medida legislativa, ele não está se preocupando com o alcance daquela medida que a legislação lhe impôs, a gente percebe que há uma ineficiência muito grande. E isso gera impunidade. Na reportagem de amanhã, vamos mostrar a falta de fiscalização. Se os torcedores não estão cumprindo a pena no batalhão nem no juizado especial, o que eles podem estar fazendo num dia de jogo de futebol? Se eles não estão na delegacia, se eles não estão onde é que eles têm que se apresentar e o time deles está jogando na cidade, provavelmente eles devem estar no estádio. Em nota, o Ministério Público informou que a legislação brasileira é muito branda na aplicação de punições. Os benefícios dados aos torcedores estão previstos na lei. Segundo o Ministério Público, nenhum torcedor ficará preso pela prática de violência nos estádios, a não ser em casos de reincidência ou assassinato. Boa tarde, né, gente? Quem sabe essa lei não muda um dia, né? Vamos mudar de assunto, então vamos falar daquilo que a gente mais gosta no futebol, que são os gols. Melhor ainda se for golaço. O Atlético recebe o Flamengo hoje pelo Brasileirão e pode ter mais uma vez um cara que é dono de gols bonitos. Quem já está garantido no time é o menino maluquinho. Chance inacreditável como essa no treino, o time não costuma perder nos jogos. Ainda mais quando a bola cai nos pés do Luan. Hoje, o atacante da vasta cabeleira vai reencontrar um adversário de ótimas lembranças, o Flamengo da semifinal da Copa do Brasil, da goleada por 4-1 com o gol decisivo dele. Do Galo! É de Luan, número 27! E do coração de parte da família dele em São Miguel dos Campos, em Alagoas, que ficou triste com a eliminação do rubro-negro. Não é só da minha avó, é dos meus primos todos. Todo mundo a maioria torce pro Flamengo. Até eu falei que um ficou doido, batendo na parede, a cabeça na parede, dando soco. Outro destaque do Atlético pode aparecer na última hora. Diego Tardelli tem que cumprir o último dos 4 jogos de suspensão por ter sido expulso contra o Bahia. O clube pediu um efeito suspensivo para que ele possa enfrentar o Flamengo. Se Diego Tardelli não puder jogar, o favorito para assumir uma vaga no time titular é um jovem de 20 anos, que quando entra em campo, costuma dar força ao time e com muita qualidade. Dodô fez a finta, levou, dá um toquinho! Gol! No discurso... Gol é tudo igual, balançou a rede ali, passou da linha, tá valendo. Na prática tem sido diferente. No primeiro jogo como titular, drible e arrancada na vitória por 2-0 sobre o Palmeiras. Belíssimo gol de Dodô! O segundo jogo como titular foi o empate por 1-1 com o Figueirense. E ele nem esperou a bola cair. Dodô! Bonito! De primeira! Tem dado certo e ainda com um gol bonito ainda, fica melhor ainda. Belos gols também marcaram a carreira de Dodô, artilheiro que inspirou o apelido da revelação do Atlético. E aí, parece ou não parece? O apelido foi muito novo, eu tinha 11 anos. É o Everton, supervisor, que colocou. Mas até então não tinha feito gol, não tinha feito nada. Ele falou que tinha uma semelhança muito grande. E aí pegou o Dodô. E agora eles estão falando também por causa dos gols bonitos. Então, tá aí. Tô gostando do apelido. A torcida do Atlético também está gostando do jovem que encarou a primeira entrevista coletiva com a mesma tranquilidade com que transforma oportunidades em belos gols. Quem está no interior vai ver Atlético e Flamengo depois de Império. Por força de contrato, gente, a Globo não pode mostrar Atlético e Flamengo para a região de Belo Horizonte, que vê Nacional de Medellín e São Paulo, que é o primeiro jogo da semifinal da Copa Sul-Americana. Amanhã o Cruzeiro pega o Grêmio fora de casa para tentar ficar mais perto do 4º título do Campeonato Brasileiro. E quando a gente fala em jogo decisivo, tem gente que gosta, né? Que já abre até o sorrisão.
Bora! Falta pouco. Tô querendo que acabe isso o mais rápido possível. Pode ser no domingo, sem depender de ninguém. Se vencer Grêmio e Goiás, o Cruzeiro será campeão brasileiro com 2 rodadas de antecedência. Falta muito pouquinho. E a gente sabe também que se nós ganharmos o jogo ali, nos acercam, as nossas possibilidades ficam muito maiores e quase será impossível a gente perder o título. Para conquistar logo o Brasileirão, o Cruzeiro vai precisar de gols. Especialistas em balançar as redes em momentos cruciais não faltam. Se arrisca aí a dizer quem pode ser o cara dos próximos jogos? Não sei te falar. São muitos os candidatos a fazer gols decisivos nesta reta final de Brasileirão. Mas se a história do ano passado se repetir, o principal favorito é ele. Júnior Batista! Para enlouquecer a torcida azul no Mineirão! Acredito que pelo menos em um jogo eu acabei sendo aí fundamental para esse título do ano passado. Não foi só um não, hein? Uma espécie de final antecipada contra o Botafogo, que era o vice-líder, saiu do banco para fazer 2 gols na vitória por 3-0. Na partida que confirmou o título, Júlio ajudou a construir o placar de 3-1 sobre o Vitória. 3 gols em jogos fundamentais. Algo que ele gostaria de repetir nos confrontos que faltam. A gente quer que isso aconteça o mais rápido possível. Ainda se for fazendo gol ainda, que nos dê a possibilidade de nos acercar mais o título, melhor ainda. Falta pouco para comemorar. É hora de aparecer quem se destaca em momentos decisivos. Olha, não foi fácil como em outros jogos, mas o Brasil alcançou a 6ª vitória seguida nos amistosos após a Copa. Fechou esse ano complicado aí em alta e com um novo destaque. A seguir, tem a vitória espetacular do Minas no Novo Basquete Brasil. E olha a nova estrela do time do vôlei que está sendo apresentada agora. Estamos de volta com a Superliga Feminina de Vôlei. O Praia Clube de Uberlândia suou, gente, para vencer o Araraquara fora de casa 3-2 com 25 pontos. Um set inteirinho, 25 pontos da cubana Ramírez. Joga muito. E hoje o Minas encara o Osasco em São Paulo, ainda sem a Jaqueline. Olha aqui, isso aqui é ao vivo, hein, gente? A musa está sendo apresentada agora no clube, onde está o repórter Rodrigo Franco. Muito boa tarde, Rodrigo. Boa tarde, Maíra. Boa tarde a todos. Vamos ouvir um pouquinho da Jaqueline. Ter 7 pontos e não poder ter equipe para jogar por causa de pontuação. Mas eu espero que isso acabe, porque se eu passei por isso, que sou uma jogadora de seleção brasileira, imagina muitos outros jogadores que não são de seleção brasileira e estão tendo que ir embora porque não tem onde jogar aqui no Brasil. Já está difícil e ter que ir embora aí fica complicado, tendo família, filho e muita coisa para acrescentar aqui no Brasil. Mas faz parte, aprendi muito com tudo isso. Eu acho que eu levo de lição que a gente nunca está segura de nada, né? Porque quando a gente está na seleção brasileira, a gente acha que, eu vou poder jogar em qualquer equipe, eu acho que está tudo muito fácil e não é dessa maneira. É tudo muito mais difícil, foi tudo muito mais difícil. Mas eu aprendi a lição, sei que tem que correr atrás muito ainda, tem que estar todo ano provando. Infelizmente aqui no Brasil a gente tem que estar todo ano provando que nós temos condições, né? Mas eu estou muito feliz de ter passado por isso, porque hoje eu sou uma mulher completamente diferente. Tenho um filho hoje, sou muito mais evoluída, cresci minha cabeça. A molecona que era a Jaqueline antes, hoje é uma mulher muito bem feita e resolvida. Tá aí a Jaqueline falando, né, sobre a situação que ela viveu depois que ela foi mãe, né? Ela tem um ranking muito alto, um ranking número 7. Cada time só pode ter 2 jogadores com 7 na pontuação. E aí foi difícil para ela arrumar um clube, mas o Minas vai ser a casa nova dela. E a partir de segunda-feira já está treinando. Ainda não tem previsão para jogar, mas com certeza vai deixar o time muito mais forte para a Superliga. Maíra. Isso aí, Rodrigo, muito obrigada, bom trabalho para vocês, bem-vinda, né, Jaqueline? E na Superliga Masculina, hoje tem duelo mineirinho, o Montes Claros recebe o Juiz de Fora. O Cruzeiro enfrenta o Maringá fora de casa.
E pelo novo basquete brasileiro, o Uberlândia se recuperou. Depois do início com 2 derrotas fora de casa, o Uberlândia recebeu o Macaé e contou com a força da torcida para conquistar a primeira vitória na competição. E foi apertado, em 81-80. Jogo que marcou a estreia do pivô americano O'Neal, que anotou 12 pontos. O Alex está de volta. Monstro! O ala do Bauru estava suspenso e só estreou agora nessa temporada do Novo Basquete Brasil. E começou logo sendo o cestinha do jogo, com 28 pontos. Com isso, o Bauru venceu o paulistano por 81-74. O Minas, jogando em casa, acabou com a invencibilidade do atual bicampeão. 78-76 no Flamengo. E o Franca derrotou a Liga Sorocabana. Mais de 200 bandeiras estarão representadas aqui no Rio em 2016. E 42 estrangeiros vindos de 20 países comandam equipes brasileiras. Esse é o tema principal do Corujão, que conta com a participação do dinamarquês Morten Subak do handball, a japonesa Yuko Fuji do judô, a brasileirinha Daiane dos Santos e o músico George Israel. Corujão é hoje, hein? Logo depois do programa do Jô, e a gente espera lá. E a seguir, a polêmica final da Copa do Brasil de novo por causa dos ingressos para a torcida visitante. E as vitórias que deixaram América e Boa Esporte na briga por uma vaga na primeira divisão do ano que vem, a 2 rodadas do fim da Série B. Definidos o esquema de segurança e a venda de ingressos para a finalíssima da Copa do Brasil. No primeiro jogo, o Cruzeiro contestou o Atlético. Dessa vez foi o Galo que reclamou da postura do rival. Foram mais de 3 horas de reunião aqui na Federação Mineira de Futebol e o Cruzeiro, como mandante, ofereceu ao Atlético ingressos de R$1.000. 40% desses bilhetes seriam de meia entrada e a carga disponibilizada é de pouco mais de 2.700 ingressos, o que seria bem inferior ao que o Atlético pede, 10% da carga total. O Cruzeiro ofereceu uma carga que descumpre o regulamento, tanto em termos percentuais quanto ao valor. E o Atlético se reserva, no prazo que lhe confere o regulamento, fazer a requisição na forma legal. Caso essa requisição não seja atendida, o Atlético poderá, se for o caso, adotar as medidas desportivas, existem medidas para isso, ou eventualmente judiciais o Atlético fará. O regulamento nos dá o direito de reciprocidade. Se for o caso, que vai para o tribunal vai julgar, talvez aplique uma multa. O presidente do Cruzeiro alegou que o clube já havia começado a vender os ingressos e, por isso, não teria como disponibilizar os 10%. No primeiro momento que nós abrimos a venda, vendemos quase 20 mil ingressos. E já quando ele se manifestou, já tínhamos quase 40 mil ingressos vendidos. Não dava tempo mais da gente recolher os ingressos vendidos. E o preço desses ingressos são preços iguais àqueles que serão colocados para a torcida do Cruzeiro, que não é sócio de futebol. A polícia definiu que os atleticanos poderão entrar no dia do jogo apenas pelo Mineirinho e a saída será de acordo com o resultado da partida. A Polícia Militar vistoriou o Mineirão hoje e informou que vai divulgar amanhã a quantidade de atleticanos que o estádio pode receber na finalíssima. Série B do Brasileirão. O América foi a Lucas do Rio Verde enfrentar o Luverdense e viu o time da casa sair na frente com o Matheus Lima. Para conseguir o empate, o América contou com a tranquilidade e a potência do chute de Thiago Santos. O gol da virada saiu depois do belo cruzamento de Pablo. Gilson marcou de cabeça. Aí o árbitro viu pênalti neste lance. Fala sério, hein? Não foi nada. Mas o João Ricardo resolveu a parada na disputa com o Misael e o América venceu por 2-1. Em Varginha, o Boa Esporte recebeu o líder Joinville e venceu com este gol de Thomas. Em São Januário, o Vasco enfrentou o rebaixado Vila Nova de Goiás, que fez 1-0 com Dimba.
Aí o Cristiano tentou sair jogando, perdeu a bola para o Guinha Azul e o Carlos César empatou. Cobrança de falta de Max Rodrigues e gol de Douglas para o time carioca. No finzinho, o Thales fez um passe assim meio sem querer para o John Clay fazer Vasco 3-1. Mesmo com a derrota, o Joinville segue na liderança com 69 pontos. Um a mais que a Ponte Preta. O Vasco tem 62 e precisa de um empate para garantir o acesso. O Boa Esporte fecha o G4 com 56 pontos. O time de Varginha tem uma vitória a mais que Atlético Goianiense e Avaí. O América é o 7º com 55 pontos. Dá tempo para chegar lá, hein? Faltam 2 rodadas para o fim da Série B. Estamos na torcida pelo Boa e pelo América. Até amanhã. Boa tarde.